O caminho mágico da intuição. Audiobook do livro de Florence Scovel Shinn, publicado póstumamente em 2013. Lição 1: A fé mágica da intuição. A oração é telefonar para Deus, e a intuição é Deus telefonando para você. A verdadeira oração consiste em preparação. Depois de fazer suas exigências ao suprimento universal para qualquer coisa boa, age imediatamente, como se esperasse recebê-la. Demonstre fé ativa, impressionando assim a mente subconsciente com a expectativa. Havia uma senhora que conhecia a lei da preparação e comprava revistas caras para dar a si mesma a sensação de opulência. A intuição lhe dizia para comprar as revistas. Uma maneira de cultivar a intuição é dizer antes de dormir: pela manhã, saberei exatamente o que fazer. As ideias vão se esvair antes de você começar a raciocinar. A oração é telefonar para Deus, e a intuição é Deus telefonando para você. A intuição vem de sua mente superconsciente. Ela é Deus dentro de você. O subconsciente é simplesmente poder sem direção. O que você sente profundamente ou diz com sentimento é impresso no subconsciente e executado nos mínimos detalhes. Ele é sua alma e precisa ser restaurado. Impressione o subconsciente com as ideias perfeitas da mente superconsciente em vez das dúvidas e dos medos da mente consciente. Faça isso repetindo uma afirmação: eu fico parado e vejo o poder dentro de mim. Ao seguir a intuição, muitas vezes você busca uma coisa e obtém outra. A partir do superconsciente, o reino da intuição, o que você deveria saber lhe será revelado. Fique muito quieto e faça afirmações. Não há necessidade de ressentimento, resistência, medo, preocupação, todas as formas de luta, etc. A situação da qual você se ressente será eliminada. Fique quieto. Mantenha sua postura, e o poder interior combaterá sua batalha. A raiva e o ressentimento embaçam a visão e geralmente afetam a visão, além de impedir que você siga suas pistas intuitivas. Por exemplo, você encontra uma amiga na rua e diz alegremente: não está um clima maravilhoso? Ela responde: sim, mas você está com uma aparência bastante cansada. Então você responde, com emoção, dando seu primeiro passo em falso: ah, não. Nunca me senti tão descansada em minha vida. Então ela responde: bem, talvez você esteja com uma aparência ruim porque está com um chapéu tão inadequado. Cheia de ressentimento, você corre para casa e se olha no espelho para ver o que havia de errado com o chapéu. Sente uma dor na nuca, pois sua atitude mental causou congestão no local. Daí vem a expressão de gíria: você me dá dor no pescoço. Agora você está pronta para contrair um resfriado ou algo pior. Acione imediatamente a lei do perdão. Envie amor e boa vontade para sua amiga e diga: ó, poder do alto, dê-me outra chance, desta vez não vou discutir. Serei não resistente, serei amorosa e gentil. Agora você neutralizou o congestionamento e os males resultantes. Na próxima vez que encontrar sua amiga, você estará cheia de boa vontade e realmente não se importará se ela gostou ou não do seu chapéu. Você diz: que dia maravilhoso. E ela responderá: como você está bonita. Onde você comprou esse chapéu bonito? Não há resposta emocional para uma situação. Você já terminou de lidar com ela, caso contrário, terá a mesma experiência várias vezes. O equilíbrio é a pérola de grande valor. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Tudo o que você envia, volta para você. Jesus disse para fazermos aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. Você não pode ferir ninguém sem ferir a si mesmo. Todos nós estamos ligados por uma força magnética misteriosa. O que você envia em palavras ou pensamentos contra outra pessoa, reage em você mesmo. Se uma pessoa está puramente no plano mental, seu retorno, ou karma, é mais demorado. Se você for desenvolvido espiritualmente, ele retorna muito rapidamente. Quanto mais você sabe, mais é responsável. Portanto, aprenda suas lições e seja meticuloso com o longo caminho da experiência. Envie boa vontade ao seu aparente inimigo e você se cercará de uma grande aura de proteção. Seus inimigos são apenas aqueles de sua própria casa, suas crenças subconscientes.
Se você odeia e se ressente de uma situação, você a fixou em si mesmo, pois atrai o que teme ou não gosta. Quando alguém é injusto com você, você fica cheio de ira e ressentimento. Você não consegue perdoar essa pessoa. O tempo passa e outra pessoa faz a mesma coisa. Isso acontece porque você tem uma imagem de injustiça gravada em seu subconsciente. A história se repetirá até que você pense que está amaldiçoado com o infortúnio e a injustiça. Só há uma maneira de neutralizar isso. Não se perturbe absolutamente com a injustiça e envie boa vontade a todos os envolvidos. Afirme: minha boa vontade é uma torre forte ao meu redor. Agora transformo todos os inimigos em amigos. Toda desarmonia se transforma em harmonia. Toda injustiça se transforma em justiça. Você ficará surpreso com o funcionamento da lei. Uma de minhas alunas tirou a harmonia do caos em seus negócios usando a declaração acima. Assim como os alquimistas do passado transformaram todos os metais comuns em ouro, você tem o poder de transformar todo o mal em bem. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11, versículo 24. Lição 2. Como se estabilizar financeiramente. A gratidão é a lei do aumento, e a reclamação é a lei da diminuição. A atitude materialista em relação ao dinheiro é confiar em seu salário, sua renda e seus investimentos, que podem diminuir da noite para o dia. A atitude espiritual é confiar em Deus para seu suprimento, cuidar de suas posses e sempre perceber que elas são Deus em manifestação. Se uma porta se fecha, imediatamente outra se abre. O dinheiro é um símbolo de liberdade e faz parte do plano divino. Há um suprimento invisível que você pode utilizar. É o banco da imaginação. Ao demonstrar prosperidade, ou outras bênçãos, primeiro fale sua palavra. Afirme esta declaração: Deus é o meu suprimento, e grandes e felizes surpresas financeiras agora estão chegando até mim. Faça algo para demonstrar sua fé. A fé sem obras é morta. Compre uma bolsa ou carteira nova, dizendo: esta é a minha bolsa mágica para guardar o dinheiro que o universo me envia. Isso lhe dá uma sensação de prosperidade e expectativa. Agora compre uma caneta nova e diga: esta é uma caneta mágica para assinar cheques. Doe roupas velhas que fazem você se sentir pobre. Elas o arrastarão para baixo. Essa é a verdadeira oração, que significa preparação. Agora você sente que já recebeu, no plano invisível. A manifestação virá pela graça. As coisas nunca devem possuir você, você deve possuir as coisas. Não tenha medo de perder, ou suas posses desaparecerão. Você nunca possui realmente aquilo que tem medo de perder e, se não apreciar uma bênção, ela não ficará gravada no subconsciente e desaparecerá de sua vida. Por exemplo, uma senhora tinha algumas pérolas lindas. Ela tinha grande riqueza, mas sempre falava em falta e dizia repetidamente: um dia terei de comer essas pérolas. Agora sua fortuna desapareceu, e as pérolas foram vendidas para comprar comida e outras necessidades. Palavras e pensamentos são uma forma de radioatividade e não retornam vazios. Por suas palavras, você é justificado, e por suas palavras, você é condenado. Conte suas bênçãos. Essa é a lei do aumento. Seja grato pelo que tem e você atrairá mais coisas pelas quais será grato. A gratidão é a lei do aumento, e a reclamação é a lei da diminuição. Agradeça continuamente pelo que você tem e pela manifestação do suprimento invisível. A seguinte afirmação trouxe resultados maravilhosos: agradeço pelo fato de o universo ser meu suprimento, e agora estou ligado a fluxos intermináveis de dinheiro constante e imediato, sob a graça de maneiras perfeitas. Outra boa afirmação é: não me faltará nada, pois meu suprimento me precede. A fé deve se tornar um hábito. Não importa quanto dinheiro você tenha, se você se sentir pobre, começará a perder dinheiro. Nada entra em sua vida sem ser convidado. Você está sempre convidando a pobreza ou a prosperidade por meio de sua qualidade de pensamento. Agora é o momento certo. Hoje é o dia de minha incrível boa sorte. Durante todo o dia,
Afirme silenciosamente uma declaração da verdade para neutralizar os pensamentos negativos. Quando o dinheiro sai, eu acesso uma fonte oculta que libera grandes somas de dinheiro para retornar a mim, sob a graça, de maneiras milagrosas. Isso não significa que você joga dinheiro fora ou gasta de forma insensata. Significa que você não tem medo de seguir suas orientações intuitivas para gastar ou doar. Por exemplo, uma mulher recebeu uma orientação intuitiva para dar $100 a um amigo que a havia ajudado muito. Logo depois, ela recebeu $1.000 de uma fonte inesperada. Não tenha medo de fazer grandes exigências ao banco da fé e da confiança, a companhia do universo, mas você não pode atrair mais do que aquilo com que se sente à vontade. Se você se sentir à vontade com milhões, milhões se sentirão à vontade com você. A liberdade financeira é a ideia de Deus para o homem. A afirmação, o que Deus já realizou, Ele pode fazer por mim e muito mais abre portas. Não olhe para trás e se lamente pelos tempos difíceis, ou você será atraído de volta a essas condições. Agradeça pelo amanhecer de um novo dia. Você deve ser imune a todo desânimo e às aparências adversas. Afirme, a maré mudou de vez, pois o universo tem o direito de avançar. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Provérbios 3, versículo 10. Lição 3, o caminho mágico da intuição. O que você vê com seu olho interno, mais cedo ou mais tarde encontrará no externo. Desperte, você que está dormindo. Tudo o que você deseja ou precisa já está em seu caminho, mas você precisa estar bem desperto para o seu bem para trazê-lo à manifestação. Afirme, o poder interior varre de minha mente, corpo e assuntos, tudo o que não foi divinamente planejado, e coloca minha casa em ordem, agora e para sempre. A palavra varre lhe dá uma imagem de ação. Essa vassoura espiritual varre toda a crença na falta, na perda, no fracasso, no ressentimento, na desarmonia, na tristeza, etc. Você está adormecido para o seu bem enquanto esses pensamentos negativos entulham sua casa mental. Você se ressente de alguém, dando a essa pessoa o poder de prejudicá-lo. Você se sente um fracassado e, portanto, perde a oportunidade de ter um sucesso brilhante. Você está dominado por um sentimento de perda e de que os amigos e a prosperidade desapareceram de sua vida. Você ainda está dormindo no sonho dos opostos. Acorde e você encontrará um novo mundo de saúde, riqueza e felicidade, com todos os desejos de seu coração realizados. Isso é realizado por sua palavra, pois sua palavra é sua varinha de condão. Quando estiver no mais profundo desespero, é o momento de acenar com sua palavra sobre a situação. Batize cada fracasso dizendo sucesso. Nunca permita que a terceira dimensão interfira na quarta dimensão. A terceira dimensão é o mundo das aparências adversas, é a névoa em que a maioria das pessoas vive. Sua afirmação dissipa a névoa, e o sol aparece. Afirmação, o sol agora aparece em minha mente e em meu corpo, e vejo claramente a realização do desejo de meu coração. Seus desejos sombrios são atendidos de forma sombria. Seus desejos impacientes são adiados por muito tempo ou atendidos com violência. Você anseia por flores e diz, pobre de mim. Ninguém nunca me manda nada. Um dia você caminha pela rua e um vaso de gerânios bate em sua cabeça. Essas são suas flores, mas não estão sob a graça de uma forma perfeita. Você deveria ter dito, agradeço que minhas flores venham do universo, sob a graça de uma forma perfeita. Então, elas teriam sido recebidas pelos canais corretos. Essa é a lei da natureza, usar ou perder. Acumular e economizar sempre levam à perda. Use o que você tem, e mais lhe será acrescentado. Se você economizar para um dia chuvoso ou em caso de doença, eles certamente virão. Use o dinheiro que você tem livremente, mas com sabedoria, sabendo que seu suprimento invisível está sempre à mão. Em breve, a lei da acumulação entrará em ação, a abundância se espalhará e se acumulará. Nunca diga, estou sem dinheiro, pois isso impressiona o subconsciente com uma imagem de vazio. O jogo da vida é um jogo de paciência. À medida que você muda, seus negócios também mudam. Afirme, agora estou imune a todas as mágoas e frustrações.
o poder interno é a paz perfeita e o equilíbrio perfeito. Certa vez, uma aluna me disse que sua mãe sempre fazia cenas nos feriados. Na casa de sua irmã, a mãe disse: "Nunca mais quero jantar nesta casa." No ano seguinte, ela estava no hospital. A aluna foi visitá-la, e a mãe disse: "Deus me enviou essa provação, portanto, vou suportá-la com paciência." A aluna respondeu: "Mãe, Deus não lhe enviou essa doença, você mesma a atraiu com suas palavras iradas." A senhora disse que não queria jantar na casa da Hannah novamente, e aqui está você. A mãe respondeu: "Ah, deixe-me em paz. Prefiro meu velho Deus que envia provações e tribulações." A aluna pediu que ela pensasse de forma construtiva enquanto estivesse no hospital, que se visse entrando na casa de Hannah, bem feliz. A mãe fez isso e ficou boa novamente em poucas semanas, para surpresa dos médicos. O que você vê com seu olho interior, a faculdade de imagem, mais cedo ou mais tarde, se manifesta no exterior. Portanto, veja claramente sua bondade, sua saúde, seu sucesso, sua felicidade, e eles se tornarão realidade. A fé traz frutos. Muitas vezes me perguntam por que é mais fácil ver o fracasso do que o sucesso, a infelicidade do que a felicidade. Isso se deve ao nosso treinamento inicial, que geralmente era negativo. Quando aconteciam coisas boas, as pessoas exclamavam: "Isso é bom demais para ser verdade." Milhões de pessoas neutralizaram seu bem com essa atitude, pois você é responsável por suas palavras inúteis. Elas impressionam o subconsciente e são cuidadosamente executadas. Afirme: "Vejo vividamente meu suprimento imediato e infinito. Ele vem de um poder superior, e todas as portas estão abertas. Todos os canais são livres. Vejo vividamente minha saúde radiante, perfeita e permanente. Vejo vividamente os desejos de meu coração acontecerem em um piscar de olhos." Não visualize nem force uma imagem. Ela surgirá em sua consciência a partir do superconsciente. Uma afirmação poderosa é: "A luz das luzes flui por minha mente, corpo e assuntos, revelando tudo em ordem divina. Vejo claramente que não há obstáculos em meu caminho. Vejo claramente a estrada aberta da realização." Também é importante ter um ambiente alegre. Nada de quadros sombrios. Mantenha sua mesa em ordem. Tenha papel absorvente fresco à mão. Não há nada como um papel mata-borrão novo para atrair grandes cheques. Uma consciência organizada é uma consciência rica. Um jornal de Londres contou a história de chefes africanos que visitaram a cidade. Nada os impressionou até que viram um metrô e uma escada rolante. Eles ficaram imediatamente encantados e exclamaram: "Ó! O chão anda." Afirme: "Estou agora no chão que anda, que me leva direto para minha terra prometida, de forma mágica." Não cante músicas tristes. Seu subconsciente fica impressionado com qualquer coisa que você sinta profundamente. Sua palavra é sua varinha de condão. Nada é bom demais para ser verdade. Nada é maravilhoso demais para acontecer ou bom demais para durar. A ordem é a primeira lei do céu. Alexander Pope. Lição 4. Como romper velhas formas pensamento. Ninguém o mantém fora do seu bem, a não ser você mesmo. Uma ideia negativa, sobre a qual se debruça continuamente, criará uma forma pensamento no subconsciente. Essas formas pensamento o encontrarão no caminho da vida até que você as neutralize. Se você estiver cheio de suspeitas, logo encontrará o que está procurando. O que você teme, você atrai, e nada pode salvá-lo a não ser neutralizar seus medos. Haja sem medo e enfrente os leões em seu caminho. Seus medos se exteriorizarão em experiências concretas. Afirme: "Dou graças por meu sucesso extraordinário. Varro tudo à minha frente, pois trabalho com o Espírito e sigo o plano divino de minha vida. As condições estão limpas para a ação divina." Essa afirmação é muito forte, pois traz uma sensação de tremendo poder. As formas pensamento antigas se dissolvem e a ideia divina de sucesso toma seu lugar. Não chame alguém de pobre Nelly. Você ajuda a desmagnetizá-la.
A mente humana é incapaz de lidar com esses pensamentos negativos. A vitória é conquistada pelo Deus dentro da mente superconsciente. Afirme: sou magnetizado pelo universo. Tenho e mantenho, de hoje em diante e para sempre, tudo o que é meu por direito divino. Na história de Cinderela, a madrasta e as irmãs adotivas eram as formas pensamento que ela havia criado em sua consciência. Quase todo mundo tem uma madrasta cruel em seu subconsciente, que o impede de ser bom, geralmente chamada de complexo de inferioridade. A fada madrinha aparece para lhe dizer que ela pode ir ao baile e ter as coisas que deseja. A fada madrinha é a mente superconsciente, o Deus interior, com o qual todas as coisas são possíveis. Cinderela perde seu sapatinho de cristal e consegue seu desejo, seu príncipe. Seus medos fazem de você um escravo dos afazeres, portanto, invoque o poder interior para libertá-lo. Faça essa afirmação: todas as coisas são possíveis aqui e agora. Agora eu alcanço o aparentemente inatingível. Fazer uma viagem geralmente rompe velhas formas de pensamento, pois traz uma mudança de cenário e ambiente, novos pensamentos. As pessoas viajam muitos quilômetros para fazer uma cura de algum tipo e voltam como uma pessoa diferente. As pessoas que vêm para as estâncias europeias Vichy e Carlsbad são muito beneficiadas, porque deixaram suas preocupações para trás. Os nativos mantêm seus medos, e não recebem nenhum benefício. Não crie uma forma pensamento de inveja, ela o mantém fora da terra prometida, a sua. Você constrói uma prisão para si mesmo. Ninguém o mantém fora do seu bem, a não ser você mesmo. Uma forma pensamento de autopiedade é uma das mais perigosas que você pode ter. Quanto mais você tem pena de si mesmo, pior as coisas ficam. Esteja acima do cinturão de preocupações, em consciência, e então você terá manifestações instantâneas. Seu sucesso, felicidade ou abundância acontecem em um piscar de olhos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, versículo 27. Lição 5: Saúde e felicidade. Uma pessoa harmoniosa nunca está vibrando no mesmo ritmo que um germe. A saúde e a felicidade andam de mãos dadas. A falta de saúde é causada pela desarmonia. Um professor nunca deve perguntar a um aluno: o que há de errado com você? Eu pergunto: quem é o problema com você? Enquanto alguém puder fazer com que você fique com raiva, ressentido, irritado, triste, etc., uma reação prejudicial ocorrerá nas células do seu corpo, produzindo algum tipo de doença. Por exemplo, uma mulher foi injustamente privada de $200. Eu lhe disse para abençoar a pessoa responsável, não se perturbar e retirar os $200 da fonte universal, pois se uma porta se fecha, outra se abre. Ela disse que não conseguia, e desses pensamentos negativos surgiu uma série de males. Ela se perguntou por que havia atraído essa situação. Respondi: mas você sempre teve um controle rígido sobre o dinheiro. Você contava cada centavo, economizava e poupava quando tinha a orientação intuitiva de gastar ou doar. Economizar é uma boa ideia, mas não pode ser feito, pois você está violando a lei do uso. Então vêm as reações kármicas e você tem uma avalanche de perdas, acabando com o dinheiro que deveria ter mantido em circulação. Muitas vezes, uma avalanche de perdas ocorre devido à violação da intuição. A falta e a perda afetam a saúde, como nas dores de cabeça financeiras. A crítica contínua e a busca de falhas produzem depósitos de ácido no sangue, o que causa reumatismo. O ódio e o ressentimento geram um veneno no sistema que produz doenças. Uma mudança química é produzida no corpo de uma pessoa quando ela muda repentinamente do desespero para a alegria. O medo e o desespero produzem congestão e doença, enquanto a alegria libera a circulação adequada e a saúde é recuperada. Agora é o momento certo. Hoje é o dia da incrível prosperidade. Essa afirmação traria uma mudança imediata nos assuntos mundiais. A vida e a morte estão no poder da língua, assim como o sucesso ou o fracasso, a falta ou a abundância, pois as palavras e os pensamentos são uma forma de radioatividade.
O homem precisa aprender a obter tudo do suprimento universal. Isso acabará com toda a pobreza e limitação, que são estados mentais. Vivemos em um grande mar de força magnética chamado matéria mental, que continuamente assume a forma dos desejos do homem. O corpo pode ser remodelado pelo tratamento, que é uma visão clara e uma afirmação. Certa vez, eu disse a uma paciente que se visse banhada pela deslumbrante luz branca do Espírito, que dissolve tudo o que não foi divinamente planejado. Veja-se banhado na deslumbrante luz das luzes diariamente, e a idade não será registrada nas células do seu corpo. Não fique abatido nem triste, pois a alegria do Senhor é a sua força. A alegria traz nova força, vigor e vitalidade. A preocupação e o medo destroem as células do corpo. Muitas pessoas saudáveis ficaram nervosas por perderem dinheiro, seus cabelos ficaram grisalhos prematuramente em pouco tempo. As pessoas que têm conhecimento da verdade espiritual passam por grandes perdas financeiras, parecendo e se sentindo como se estivessem sempre na crista da onda. Sem serem perturbadas pela aparência de perda, o dinheiro é recuperado. Por exemplo, uma mulher me procurou porque havia perdido $30.000 quando um investidor usou o dinheiro para si mesmo. O advogado lhe disse que ela jamais conseguiria recuperar o dinheiro. Eu lhe disse que abençoasse o homem e o perdoasse, mas que reivindicasse os $30.000 da abundância das esferas. Se uma porta se fechasse, outra se abriria. Eu acrescentei, nunca sinta pena de si mesma e faça tudo o que puder para continuar se sentindo rica. Ela fez isso. Amigos que a encontraram na rua disseram, não precisamos perguntar como você está. Você parece possuir $1 milhão. Em poucos meses, o milagre aconteceu, o dinheiro foi devolvido. Ela havia se mantido vibrante com o sucesso e a prosperidade, eles não podiam deixar de vir até ela. Uma pessoa de baixo astral ou desarmônica contrairá um resfriado, uma pessoa feliz e destemida será imune aos germes. Por exemplo, uma mulher sai com roupas de noite em um clima frio, com pouca roupa, mas se sente muito confortável, pois sente que está com boa aparência e está cheia de expectativa de uma noite feliz. Se a mesma mulher estiver vestida com uma roupa inadequada ou de mau humor, ela voltará reclamando de um resfriado e desconforto e terá tosse no dia seguinte. Uma pessoa harmoniosa nunca está vibrando no mesmo ritmo que um germe. O medo e o ressentimento afetam a visão, e a teimosia e a forte vontade pessoal afetam a audição. Se estiver se sentindo entediado, desanimado ou apático, faça algo para se animar, o que significa mudar sua vibração, e repita uma afirmação continuamente, uma alegria maravilhosa está a caminho, e essa alegria maravilhosa vem para ficar. Uma pessoa com um fígado entorpecido está sempre triste e deprimida. Ela acha que é o fígado que lhe dá essa atitude mental negativa, mas é exatamente o contrário, pois ela é o problema com o fígado. O que afeta o fígado é a condenação, discriminação excessiva, censura, cautela, tristeza, arrependimentos vãos e ciúme. Você pergunta, por que uma pessoa não deveria ser discriminadora e cautelosa? Se for regido pela discriminação e pela cautela, você não está ouvindo sua orientação intuitiva, que muitas vezes o leva a uma direção contra a qual sua mente racional se rebela. O fígado é um órgão muito sensível e é rapidamente afetado por pensamentos errôneos. Por essa razão, os antigos o chamavam de fígado, que significa o lugar onde você vive. A raiva, o medo, os pensamentos cruéis, etc., afetam o coração. Uma boa declaração a ser usada é a seguinte: a luz das luzes flui por minha mente, corpo e assuntos, revelando tudo em ordem divina. Meu coração é um coração feliz, um coração destemido, um coração que perdoa, um coração bondoso, em seu lugar certo, fazendo o seu trabalho certo. As doenças de pele são causadas por irritação mental. Alguém ficou sob sua pele. Muitas vezes, curas instantâneas ocorrem dessa forma, por meio de uma súbita compreensão da verdade. Seu corpo, na realidade, é um corpo espiritual, incorruptível e indestrutível, atemporal e incansável, sem nascimento e sem morte. Quando todo pensamento negativo for eliminado, você será envolvido pelo seu corpo de luz, e a tristeza e o lamento terão desaparecido e a própria morte será superada. Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado.
Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8, versículo 10. Lição 6. Trazendo seu futuro para o agora. Você deve viver plenamente o agora para realizar seus sonhos. O tempo e o espaço não passam de um sonho. O homem deve trazer seu futuro para o agora. As bênçãos que parecem tão distantes no futuro, já estão preparadas para você, esperando que você acredite na manifestação. Por exemplo, uma aluna desejava um relógio. Eu disse a ela que acreditasse que já o havia recebido, e ela logo o recebeu de um amigo. A realização é a manifestação. Você pergunta como pode se livrar das dúvidas e dos medos que impedem a realização? A resposta é fazer uma afirmação que lhe dê uma sensação de segurança e satisfação. Se você tem medo de uma personalidade ilustre, diga: desapareça daqui, seu grande azarão. Os tribunais, os medos e as aparências adversas certamente são apenas grandes blefes. Um homem que se preocupava continuamente, parecendo impossível parar seus pensamentos preocupantes, pegou seu relógio e disse que se preocuparia por meia hora. Para sua surpresa, descobriu que era impossível se preocupar, pois havia colocado em prática a lei da não resistência. Pedimos o suprimento universal e depois suspiramos, dizendo: não vou conseguir. O homem bem-sucedido caminha ao som de uma música oculta. Com ritmo em seus pensamentos, todo o tráfego segue seu caminho. Ele tem sorte. Sem sorte, sem ritmo. Afirme: a maré mudou de vez, pois Deus tem o direito de avançar. Você mudou a maré, isso traz alegria e abundância. Você cedeu o direito de passagem. Isso traz seu futuro para o agora. Demonstre fé ativa para mudar a maré. Algumas pessoas sempre vivem no futuro. Isso é sonhar acordado, e elas nunca alcançam o agora. Um irmão teve uma grande visão e foi para uma cidade grande, onde se conectou com oportunidades que lhe trouxeram fama e fortuna. O outro rapaz passou o tempo dizendo às pessoas o que faria quando recebesse $1 milhão. Ele nunca foi além de seu público rural. Você deve viver plenamente o agora para realizar seus sonhos, mas sempre tenha certeza de que está sonhando de acordo com o plano divino. Há um projeto divino de sua vida em sua mente subconsciente, portanto, a menos que o divino sonhe o sonho, é em vão que ele é sonhado. Afirmação: permita que o projeto divino de minha vida flua para minha mente consciente. Permita-me ver claramente o plano perfeito. A mente consciente deve ser redimida de seu pensamento errôneo, dando-lhe as ideias certas para trabalhar a partir do superconsciente. Talvez você deseje algo que não esteja no plano divino e acabe sendo continuamente bloqueado em sua manifestação, ou, se conseguir, isso só lhe trará infelicidade e infortúnio. Saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão são o quadrado da vida e são para cada indivíduo, mas o modo de manifestação pertence ao grande projetista. Por exemplo, uma loja envia 2 suéteres em vez daquele que a cliente pediu. Ela escolheu um que não havia escolhido no início e gostou muito mais dele. Depois disso, ela deixa de bom grado a seleção de tudo na vida para a inteligência infinita. O poder universal está em meu navio. Agora navego sem medo em mares desconhecidos. Muitas pessoas têm medo de novos empreendimentos. Elas entram em pânico com a ideia de fazer algo diferente, mesmo que as condições antigas sejam insuportáveis. Navegue com alegria por mares desconhecidos, chegue à sua terra prometida. As pessoas se desgastam fazendo as mesmas coisas todos os dias. Faça alguma recreação interessante para usar um novo conjunto de células cerebrais. Para ser bem-sucedido, o elemento lúdico deve estar presente no que você está fazendo. Deixe que o ideal seja a única realidade em sua vida, então os obstáculos e impedimentos desaparecerão, pois você não será perturbado por eles. O espírito é a inteligência pura, na qual o homem se baseia para se sintonizar. Não se limite a uma única estação de rádio da vida. Sintonize-se com a inteligência infinita. Olhe com admiração para o que está diante de você. Com a ideia fixa de que seu suprimento vem da inteligência infinita, você sempre será suprido, tanto nas coisas grandes quanto nas pequenas.
As grandes coisas da vida virão facilmente se você não tiver dúvidas ou medos. Portanto, viva plenamente o hoje e traga seu futuro para o agora. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4, versículo 35. Lição 7. A casa que a fé construiu. A fé é simplesmente saber que Deus pode fazer isso. Em Hebreus 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Essa é uma afirmação científica, pois como vivemos em um mar de força magnética, chamado de matéria mental, o que imaginamos é impresso nessa substância sensível e se cristaliza, mais cedo ou mais tarde, no exterior. As experiências que você encontra na vida são suas próprias criações. Henry Wadsworth Longfellow disse: a vida de um homem é a história de seus medos. Por que não fazer dela a história de sua fé para que um dia você possa dizer: esta é a saúde que a fé construiu. Esta é a riqueza que a fé construiu. Este é o sucesso e a felicidade que a fé construiu. As dúvidas e os medos são pecados, pois imprimem imagens negativas no material mental, e provocam falta, limitação ou desastre. Tenha fé nas afirmações que você usa. Nunca use uma afirmação que não lhe dê uma sensação de segurança. A fé é como a corrente do Golfo, um rio que flui pelo oceano. A fé traz calor e mudará as condições para você. Por exemplo, uma mulher me procurou com a aparência de um tumor na pele. Era bastante perceptível e antigo, mas ela tinha perfeita fé de que poderia ser curado. Semanas se passaram sem nenhuma mudança aparente, mas ela disse: tenho perfeita fé que Deus está fazendo sua obra perfeita. Um dia, o problema desapareceu de repente. Seus amigos ficaram espantados e disseram: é melhor você ir a um médico e ver o que aconteceu. Ela respondeu: estou perfeitamente bem. Deus fez sua obra perfeita. Fé é simplesmente saber que Deus pode fazer isso. Toda condição desagradável em sua vida é o resultado de uma falta de fé. Uma aluna demonstrou ter vários milhares de dólares após anos de falta, mas sua primeira ação foi motivada pelo medo em vez da fé. Comprei um monte de sapatos para o caso de ficar sem dinheiro novamente. Seu motivo estava errado. Observe seus próprios motivos com toda a diligência, pois deles dependem as questões da vida. Se o motivo dela fosse simplesmente o desejo de ter muitos sapatos, teria sido construtivo. Mas, na verdade, era uma preparação para a perda, de modo que ela logo teve muitos sapatos, mas nenhum dinheiro. Muitas pessoas retardam suas manifestações se preocupando com os malfeitores. Alguém é mau, alguém é injusto ou cruel. O ressentimento é uma violação da lei do amor, boa vontade, e é uma barreira para seus desejos. Confie no Senhor e faça o bem, significa nunca duvidar do poder de Deus. Confie a inteligência infinita à administração de seus assuntos, nunca interfira com dúvidas ou preocupações e deixe que cada ato seja motivado por bons motivos. Siga suas orientações intuitivas e prepare-se para receber as bênçãos que pediu, independentemente das aparências adversas. A verdadeira oração significa preparação. Por exemplo, uma senhora queria um rádio, preparou um lugar para ele em um canto e manteve o local limpo. Se a sua demonstração estiver atrasada, é porque você não tirou o pó. O desbravador e o aventureiro que há em você o acompanharão. É o seu eu divino, o superconsciente, que não conhece derrota ou fracasso. Com fé destemida, as montanhas são removidas de seu subconsciente, portanto, elas desaparecem no exterior. Os leões em seu caminho serão impotentes para prejudicá-lo quando você se voltar para o poder universal em busca de proteção e enviar boa vontade aos leões. Você nunca pode receber o que não se vê recebendo, pois tudo vem por meio de você, não para você. Um atleta disse que estava trabalhando em seu salto em distância, ele estava deitado, vendo uma vitória. Uma pessoa com consciência de sucesso é aquela que não sabe o que é um fracasso, mesmo quando fracassa. Sua visão de sucesso é forte, ela não se deixa abalar por condições adversas. Mantenha-se animado.
Ative a fé. Afirme: estou bem desperto para o meu bem. Nunca perca um truque. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que certas coisas são ruins para a saúde, mas nunca as ouvimos dizer que certas coisas são ruins para a riqueza. Cadeiras quebradas, desarrumação, desordem, etc., são ruins para a riqueza, pois nos mantêm em uma vibração ruim. Um homem me disse que havia colocado sua vida em ordem ao arrumar sua mesa. Ele jogava fora cartas velhas, pedaços de barbante e papéis desbotados com tinta e classificava os papéis que queria e que eram importantes. As condições externas mudaram. Um novo mundo de ordem e prosperidade se abriu para ele. Quando você muda de consciência, todas as condições ao seu redor mudam. Não negligencie o dia das pequenas coisas, pois os pequenos começos têm grandes finais. De acordo com a sua fé, seja feito a você. Mateus 9, versículo 29. Lição 8. Não deixe que o desejo do seu coração se torne uma doença do coração. Todo teste é um processo de purificação. Muitas pessoas não recebem o desejo de seu coração porque o desejam com muita intensidade. Elas anseiam por ele em vez de sentir que já o receberam. Se você acreditasse que antes de chamar, você foi atendido, então estaria livre de preocupações e ansiedade e viveria alegremente o momento. Quando você puder ser feliz com ou sem o desejo do seu coração, ele aparecerá de repente, pois seu navio chegará em um mar indiferente. Seja feliz, e algo acontecerá. Sinta-se rico, e as riquezas se manifestarão no exterior. Todo sofrimento é um despertador espiritual. Você está dormindo em relação a alguma coisa. Talvez você tenha sido injusto, não perdoado, ingrato, crítico ou intolerante. Talvez você tenha tido medo de seguir uma orientação intuitiva. De repente, as fábricas kármicas começam a funcionar, pois o caminho do transgressor é difícil. Por exemplo, você condenou alguém e agora alguém o condena. Você foi injusto, alguém agora é injusto com você. Você foi intolerante, alguém é intolerante com você, etc. Agora você está acordado e, em vez de culpar as pessoas ou as circunstâncias pela sua infelicidade, você olha para trás e vê por que atraiu a situação. Alguém de quem você não gostava o prejudicou, mas você deu a essa pessoa o poder de prejudicá-lo, pois negou amor e boa vontade. Suas próprias flechas envenenadas voltaram para você. Agora invoque a lei do perdão e afirme a declaração: eu invoco a lei do perdão. Estou livre de erros. Estou sob a graça e não sob a lei kármica. Perdoe a pessoa ou pessoas que o prejudicaram, enviando amor e boa vontade, dizendo: eu os perdoo. Então, como um caleidoscópio, toda a situação muda, pois o amor é o cumprimento da lei. Seus aparentes inimigos são transmutados em amigos e, consciente ou inconscientemente, servem ao plano divino de sua vida. A tolerância se aprende com o sofrimento. Se suas experiências infelizes o tornarem amargo e ressentido, você atrairá mais da mesma variedade. Tire o máximo proveito de seu karma para que as experiências não se repitam. O temor da lei é o início da sabedoria. Certo dia, eu estava no departamento de brinquedos de uma loja lotada e um garotinho estava diante de um urso enorme, que mexia a cabeça para cima e para baixo e parecia bastante feroz. Um estranho se aproximou e perguntou: garotinho, você não tem medo desse urso enorme? Ele respondeu: não, senhora, os ursos não mordem os bons meninos. Ele tinha consciência limpa e não tinha medo. Para receber o desejo do coração, todo o karma deve ser eliminado, assim como a ansiedade, a impaciência e o medo. É-nos dito que devemos esperar pacientemente pela lei. Paciência significa não resistência. Pratique a não resistência à lei, e ela realizará seu desejo. Ouvi um homem dizer: o bom Senhor leva o seu tempo. Ele é o único homem que você não pode apressar. Isso veio a mim como uma mensagem direta, pois eu havia ficado impaciente e estava tentando forçar uma manifestação. De repente, percebi que quanto mais paciente, não resistente, eu fosse, mais rápido o universo poderia trabalhar. Logo a demonstração chegou, em um mar calmo. As pessoas muitas vezes retardam uma demonstração de seu bem,
delineando os canais. Feliz é o homem que acredita que a inteligência infinita conhece o caminho da realização. Por exemplo, uma mulher tinha um empreendimento comercial que desejava desenvolver. Ela tentou todos os caminhos possíveis, mas ninguém se interessou o suficiente para ajudá-la. Ela não resistiu e colocou o problema nas mãos do universo, dizendo: vou deixar que o universo cuide disso. Eu deixo ir. Ela estava visitando uma cidade distante e conheceu uma mulher, aparentemente por acaso, que lhe perguntou se ela poderia levar o empreendimento adiante. O universo é eterno, confiável e imutável, mas é preciso dar a ele o direito de passagem. A vontade pessoal o mantém fora de seu próprio reino. Por exemplo, uma amiga me procurou dizendo que seria obrigada a vender uma joia para ter dinheiro em caixa. Ela não queria vendê-la e lamentava que isso fosse necessário. Eu disse: ora, esse broche não é seu, é do Espírito Divino. Agora vamos colocá-lo sobre o altar. Se for da vontade do Espírito, você o venderá, caso contrário, receberá o dinheiro de outra forma. Alguns dias depois, ela telefonou e disse: não precisei vender o broche. Recebi um cheque inesperado que me deu o dinheiro de que precisava. Ela havia aplicado essa maravilhosa lei da renúncia, que é tão difícil para muitas pessoas entenderem. O desejo do coração só pode ser alcançado por meio da não resistência. Por exemplo, uma de minhas alunas disse que o homem de quem ela gostava era muito cruel e indiferente. Ela estava ansiosa para passar a véspera de Ano Novo com ele, quando, de repente, ele anunciou que tinha outro compromisso para essa noite. Ela estava derramando lágrimas de raiva e ressentimento. Eu disse: você está completamente desmagnetizada, portanto, está afastando seu bem de você. Quando o vir, não fique com raiva e nem o repreenda. Abençoe-o e diga que deseja a ele uma noite feliz. Ela fez isso, para a surpresa dele. Ele não conseguia entender a mudança de atitude dela. No dia seguinte, ele ligou para ela e perguntou se poderia passar a véspera de Ano Novo com ela. Não se falou mais nada sobre seus planos anteriores. Em uma de minhas reuniões na Sociedade da Unidade, dei o seguinte tratamento para dissolver toda raiva e ressentimento: a luz da inteligência infinita flui por minha consciência, dissolvendo e dissipando toda raiva e ressentimento. Estou em paz comigo mesmo e com o mundo inteiro. Uma mulher me disse, após a reunião, que parecia envolvida por uma luz ardente que varreu toda a discórdia de sua consciência para sempre. Ela disse: quando você estava falando, percebi que havia perdido tudo o que amava por causa da raiva, mas agora sinto que nunca mais poderei ficar com raiva. Foi uma experiência maravilhosa. Muitas pessoas acham que se conseguirem controlar seu temperamento, ou não demonstrar raiva, isso é suficiente. Esse não é o caso. A vibração é emitida da mesma forma. Enquanto você puder ser movido interiormente, haverá discórdia em sua vida. Você precisa se purificar para se livrar da raiva e dos efeitos da raiva. Não deixe que as aparências abalem seu barco. Tive um paciente que disse certa vez: eu deveria estar com raiva, mas não estou. Eu deveria estar com medo, mas não estou. Isso demonstrou crescimento espiritual. Em seu subconsciente estão os detalhes e as crenças negativas, que lhe foram imprimidos por suas muitas experiências de vida. Portanto, ele precisa ser renovado, inundando-o com as ideias perfeitas do superconsciente, seu eu divino. O objetivo é o amor e a boa vontade para com todos. Conheci um homem que disse: é claro que amo todo mundo, mas há muitas pessoas de quem não gosto. Eu respondi: não, você ainda tem algumas manchas de má vontade em sua consciência, você terá de ser mandado de volta para a lavanderia. Todo teste é um processo de purificação. Quando não formos afetados por eles, não os atrairemos. Tenho uma amiga que diz que sempre que precisa de dinheiro, ela pega um táxi para se sentir rica. Em um dia tempestuoso e lamacento, ela teve uma pista definitiva para pegar um táxi. Ela me disse: conversei com meu rico Pai Celestial e disse: Deus, prefiro economizar o dólar e pegar o metrô. Então, fiz o que queria e peguei o metrô, mas quando cheguei em casa, descobri que havia perdido $1. A coisa mais cara que você pode fazer é violar um palpite. Se o dinheiro não for usado para os fins corretos,
ele terá um destino desinteressante ou infeliz. No momento em que você faz sua exigência, o Espírito Infinito conhece o caminho para a realização. Somente a dúvida, o medo ou o raciocínio afastam seu bem. Viva plenamente no maravilhoso agora, com alegre expectativa, sabendo que Deus é o como, Deus é o quando e Deus é o onde. Você deve responder a cada pensamento negativo com uma palavra de autoridade. Se você os entreter ou lhes der atenção, o exército de alienígenas se acampará em sua consciência. Suas dúvidas, medos e ressentimentos se estabelecerão para ficar, trazendo uma colheita de infortúnios. Uma boa afirmação é: como sou um com o Espírito Todo-Poderoso, sou um com o meu bem, pois o Espírito é o meu bem em ação imediata. Sua bênção já está lá, esperando que você acredite que é possível alcançá-la. A preocupação e o medo a afastarão de você. Às vezes, uma manifestação acontece por meio de um contratempo. Uma aluna me disse que queria que um determinado empreendimento comercial fosse um sucesso. Ela se angustiava e se preocupava com isso. Então, outra coisa entrou em sua vida para preocupá-la, o que tirou completamente seus pensamentos do negócio. Ela se esqueceu de se preocupar com ele. De repente, ela recebeu uma mensagem telefônica dizendo que o negócio havia sido fechado, seguida de um grande cheque. Ela havia desviado seus pensamentos de preocupação por tempo suficiente para que o negócio fosse concretizado. Quando você tiver colocado completamente de lado suas preocupações, não haverá nada que interfira na manifestação imediata de toda dádiva boa e perfeita, pois o desejo do seu coração não será mais uma doença do coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Lição 9. Inteligência infinita, o grande mágico. Quando você percebe que o tempo e o espaço são apenas um sonho, você vive suspenso no momento, e o tempo nunca poderá tocá-lo. Magia e milagre vêm da mesma raiz da palavra. É bom ir ver um mágico de vez em quando, para ter a percepção de que as coisas surgem de repente, aparentemente do nada. É claro que, no caso do mágico, trata-se de um truque. De sua cartola saem coelhos e patos, de sua manga, um aquário de peixes dourados. Agora precisamos entender que, com a inteligência infinita, o aparentemente impossível pode se tornar realidade. O poder universal, o grande mágico, transforma uma maldição em uma bênção, o desespero em alegria, a falta em abundância, a doença em saúde, etc. Não há limite para o bem que Deus preparou para o homem. Somente a dúvida ou a descrença desliga o poder dentro de cada homem. No entanto, a fé liga o poder novamente, portanto, é necessário fazer tudo para desenvolver a fé nesse poder. Às vezes, uma nova afirmação ou uma nova ideia lhe dará subitamente a realização, que é a manifestação. Em uma de minhas aulas, expliquei que era necessário tornar-se como uma criancinha para ser um bom demonstrador e trazer o elemento lúdico. Em seguida, eu disse: consideremos o poder universal como o grande mágico e tiremos de sua cartola tudo o que desejarmos ou precisarmos. Isso elimina qualquer questionamento quanto ao canal. Enxergamos simplesmente o doador da dádiva. Um dos presentes trabalhava no ramo imobiliário e, alguns dias depois, seu escritório pediu-lhe que localizasse um prédio de 7 andares em um determinado bairro para um cliente. Parecia impossível encontrar exatamente o que ele queria, e ele ficou desanimado. Então pensou no chapéu do grande mágico. Ele fechou os olhos e disse: agora eu tiro do chapéu do grande mágico o prédio de 7 andares certo no local certo. Pouco tempo depois, ele entrou no edifício que era adequado em todos os sentidos. Esteja bem atento ao seu bem e deixe que cada evento do dia lhe ensine algo. Por exemplo, levei meu relógio ao joalheiro para ser consertado e, depois de esperar um mês, ele foi devolvido, mas perdeu 10 minutos por dia. Fiquei um pouco irritada. Ao colocá-lo no pulso, ele caiu da minha mão no chão de madeira dura. A essa altura, eu já estava mansa e sem resistência e exclamei: eu batizo de sucesso. Veja o capítulo chamado A Lei da Não Resistência em O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Eu o peguei e ele ainda estava funcionando, então o coloquei e saí. No dia seguinte, o tic-tac estava funcionando normalmente, para minha surpresa, mantinha o horário perfeito.
Ao cair, ele havia se regulado. Portanto, se você tiver qualquer tipo de problema, saiba que está sendo regulado e sairá dele muito melhor. A pessoa que resiste e se ressente terá de ser regulada muitas vezes. Seu suprimento está sempre com você, pois é preparado com muita antecedência. A frase a seguir é uma boa declaração: revele-me o grande armazém do mago. Agora eu uso os óculos de visão espiritual. Faça de conta que você tem os óculos de visão espiritual, que trazem bênçãos distantes para bem perto. Com esses óculos de campo aumentado, você vê avalanches de cheques, notas e dinheiro. Você vê saúde, felicidade, sucesso, etc. Não visualize. Deixe que as ideias divinas entrem em sua mente consciente. Agora você está se conectando com seu suprimento invisível, que se manifesta no exterior, por meio da consciência de ter recebido. A preocupação, a dúvida e o medo embaçam seus óculos de campo espirituais. Eles devem ser limpos continuamente com inspiração e fé renovadas. Talvez a fé de um amigo em você lhe dê fé em si mesmo. Sempre há uma maneira de ser recarregado, como uma bateria, e, de repente, o plano divino se desdobrará bem a seus pés, pois o terreno em que você está é um terreno de colheita. Toda infelicidade vem do fato de você não ser capaz de ver claramente o seu bem. Portanto, se for assaltado por dúvidas e medos, faça algo imediatamente para demonstrar sua fé. Uma mulher me procurou para falar a palavra para sua casa perfeita. Ela estava morando em um pequeno quarto em um hotel. Ela estava desanimada, então eu lhe disse para cavar uma vala. Veja o capítulo chamado A Lei da Prosperidade em O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, e fazer algo para demonstrar fé. Um dia, ela voltou com um longo pacote. Ela me disse: abençoe-o. Eu perguntei: o que é isso? Ela respondeu: uma faca de trinchar. É algo para o qual não há utilidade em um hotel. Assim, sua fé ativa, que é a preparação, abriu o caminho para sua casa divinamente projetada. A vida é uma arena em que você prova que a inteligência infinita é sua defesa e sua libertação, e seu suprimento imediato e infinito de todo o bem. Se você disser que vai fazer uma coisa e depois não a fizer, ela será feita violentamente quando você menos esperar. Por exemplo, eu tinha um cinto de fita em um vestido com longas franjas que terminavam em pendões. Eu achava que uma das franjas era muito longa e dizia repetidamente: preciso encurtar esse pendão. Nunca consegui fazer isso, como se diz no interior, e um dia eu estava subindo para o assento superior de um ônibus quando senti um solavanco e um rasgo. Olhei para baixo e o pendão havia sido arrancado, ficando com o comprimento que eu pretendia. Essa foi uma experiência sem importância, mas me ensinou a não dizer que faria uma coisa e depois não a fazer. Não despreze o dia das pequenas coisas. Uma mulher me contou a seguinte história, comprovando a realidade de seu suprimento invisível. Estávamos no início da primavera. Ela queria algumas flores de macieira e saiu em seu carro para ir até o agricultor mais próximo. Ela foi a um após outro, sendo informada por cada agricultor que era muito cedo na estação para flores de maçã. Sem desanimar, ela fez uma tentativa final. Dirigiu até a próxima fazenda para perguntar e recebeu a mesma resposta. Ela olhou para o pomar e exclamou: ora, há flores em uma dessas árvores. O fazendeiro respondeu: essas flores brotaram depois que você chegou aqui. Confie em Deus, e o aparentemente impossível se tornará realidade. Conheci um homem que aos 60 anos estava falido e aos 76 estava ganhando $30.000 por ano. Ele disse que seu sucesso veio depois que parou de se preocupar, ou seja, depois que estava falido. Seus novos navios de sucesso chegaram em um mar sem preocupações. O tempo será registrado em seu corpo e em seus assuntos enquanto você acreditar nele. Quando você percebe que o tempo e o espaço são apenas um sonho, você vive suspenso no momento, e o tempo nunca poderá tocá-lo. Essa é a consciência daqueles que se tornaram mestres ascensos. Jesus Cristo disse: no mundo de 3 dimensões tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele havia vencido o mundo dos pensamentos de falta, limitação e a própria morte e fez ascensão. Jesus abençoou os pães e os peixes, e imediatamente veio o crescimento.
Isso ocorreu porque ele tinha a convicção inabalável de que a inteligência infinita em seu interior realizava o trabalho. Ele ensinou isso a seus discípulos e ao povo. Ele não reivindicava mais para si mesmo do que para os outros. Depois de 2000 anos, percebemos a incrível simplicidade de seus ensinamentos. Eu sempre disse que a maioria das pessoas olha muito de perto para suas demonstrações, tentando forçar um canal ou especular sobre os resultados de cada movimento. Há 3 regras simples para se aproveitar todos os truques do jogo da vida: falar a palavra, seguir seus palpites e cavar suas valas. Dessa forma, você se manterá ocupado vivendo com o maravilhoso agora e não limitará o universo procurando canais. Em uma de minhas aulas, mencionamos o velho provérbio: a panela vigiada nunca ferve. Um dos alunos disse: deveríamos ter uma chaleira que assobia, que não precisa ser vigiada. Quando ferve, ela assobia para você. O mesmo acontece com sua demonstração, ela assobiará para você quando estiver pronta e quando você estiver pronto para ela. Muitas pessoas estão pedindo condições com as quais não estariam aptas a lidar. Você precisa crescer até a sua demonstração. O desejo de seu coração está maduro, mas você está verde. Conheci mulheres que estavam cheias de dúvida, medo e suspeita e que pediam amor e companhia perfeitos. Isso aparecia em suas vidas por um curto período, mas depois terminava tragicamente, pois os velhos medos e suspeitas eram mais fortes do que o amor e a fé. Seu bem deve ser construído sobre a rocha da fé destemida. Os ideais se tornarão reais se forem mantidos sem hesitação. É inútil dizer que temos fé e depois agir de forma contrária. A ação impressiona o subconsciente. Se você fugir de uma situação, ela correrá atrás de você. A única maneira de neutralizar o medo é ir até a coisa de que você tem medo. A autopiedade é um dos pecados capitais. Pobre de mim é a pior afirmação que você pode fazer, pois ela o isola do poder interior, e você terá cada vez mais motivos para ter pena de si mesmo. Dou o exemplo de uma mulher que me procurou, sentindo que era negligenciada e deixada de fora de todas as coisas boas da vida. Eu lhe dei a seguinte afirmação: não há nada bom demais para mim. Ela repetiu isso centenas de vezes e, de repente, as condições começaram a mudar. Amigos gentis e influentes entraram em sua vida, e novas oportunidades de sucesso e prosperidade se abriram. Mais tarde, ela recebeu o desejo de seu coração, que era ir para o exterior e estudar música. Bruce Barton diz: há perigo em sentir pena de si mesmo. Volte-se para a inteligência infinita, o grande mágico, pois eu farei um caminho no deserto e rios no ermo. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. Lição 10. Tudo o que a quarta dimensão oferece é seu. Você obterá resultados mágicos quando realmente der o direito de passagem a essa inteligência suprema. O mundo da quarta dimensão é o mundo das ideias perfeitas. À medida que essas ideias se estabelecem na consciência, elas devem se manifestar no exterior, pois seu mundo é o pensamento cristalizado. A maioria das pessoas cristalizou condições erradas, pois serviram ao medo em vez da fé. É preciso um grande esforço de imaginação para acreditar que a vida pode se tornar perfeita, livre de todas as experiências infelizes. Então, quando você acredita nisso, é preciso um grande esforço de vontade para continuar acreditando quando todas as aparências externas estão contra você. Não julgue pelas aparências. Todos os milagres são baseados nessa ideia. Podemos mudar as condições somente se não acreditarmos, ou não formos perturbados, pelas aparências. Eu dei a seguinte afirmação a uma mulher que estava em grande aflição: nenhuma dessas aparências me engana. Isso tomou conta de sua consciência, e o plano divino de seu bem venceu. Não podemos mais ter a fé de um camponês, precisamos ter uma compreensão da fé. Por meio do conhecimento da lei espiritual, controlamos as condições. Enquanto conversava com uma aluna que estava enfrentando um problema financeiro, eu disse: fique de lado e deixe Deus fazer isso. Ela respondeu: isso é tudo o que há para fazer, e logo um novo canal se abriu para seu suprimento. Sim, isso é tudo o que há para fazer.
deixe que Deus o faça. Depois de toda a sua leitura e estudo de metafísica e filosofias antigas, etc., você descobre que elas estão lhe ensinando apenas uma coisa: deixar Deus fazer isso. A filosofia oriental diz: deixe o guerreiro dentro de você lutar. Essa ideia aparece inúmeras vezes em todos os escritos sagrados. Os índios norte-americanos acreditam que o Grande Espírito é a fonte de seu poder. Uma mulher que visitava os índios me contou que entrevistou um índio que havia corrido o dia todo, levando uma mensagem. Ela lhe perguntou se ele não se sentia cansado. Ele respondeu: eu não estou cansado, o Grande Espírito em mim corre. Confiar em Deus deve se tornar um hábito e, muitas vezes, leva muito tempo para criá-lo. Fiquei inspirada ao ler sobre o Marra, o famoso cavalo de corrida, no jornal. O artigo dizia: o Marra correu 1 milha antes de entrar em seu ritmo. Em uma de minhas reuniões, eu disse: há muitos Omarras nesta sala. Vocês ainda não entraram em seu ritmo espiritual, mas vejo todos vocês vencendo a corrida em um piscar de olhos. Muitas vezes, o descontentamento o impede de entrar em ação. Você está insatisfeito consigo mesmo e com as condições. Você gostaria de ser outra pessoa. Como é maravilhoso ser uma bela estrela de cinema ou uma herdeira de incontáveis milhões. Em uma de minhas viagens a Londres, vi anunciado o maravilhoso título de uma música. Ela se chamava Estou Morto de Cócegas por Ser Eu. O primeiro começo para o sucesso é ficar feliz por ser você mesmo e saber que o terreno em que está é sagrado e que você se expande no plano divino de sua vida. No plano divino, todos os desejos justos do coração são satisfeitos. Você é a protagonista no cenário de sua vida. Você nunca fica em segundo plano na quarta dimensão. O plano divino se desdobra por meio da intuição. Claude Bragdon diz: viver intuitivamente é viver na quarta dimensão. O caminho mágico leva para fora da casa da escravidão e para a terra prometida. É o caminho do destino, onde seus fracassos são transformados em sucessos e as desvantagens em degraus. Ouvi a seguinte história no rádio, que dá um exemplo maravilhoso. Um homem que não sabia ler nem escrever tentou obter o cargo de zelador em uma escola pública. Eles o recusaram por causa de seu analfabetismo, então um amigo lhe conseguiu um emprego como vendedor de charutos. Ele se tornou muito bem-sucedido, vendendo centenas de charutos e depositando o dinheiro no banco com a ajuda de um amigo que escrevia os comprovantes de depósito. Depois de alguns anos, ele descobriu que havia depositado $30.000 e decidiu sacar parte do dinheiro. O caixa pagador disse: passe um cheque no valor que você quer sacar. O homem respondeu: não sei ler nem escrever. O caixa pagador ficou surpreso e exclamou: Santo Deus, homem! Você acumulou $30.000 sem ter estudado. Onde você estaria se soubesse ler e escrever? O homem respondeu: eu teria sido um zelador na escola pública número 1. Na esquina do Hyde Park, em Londres, as pessoas têm permissão para subir em palanques, reunir uma plateia e expressar suas opiniões sobre qualquer assunto, religioso, político ou pessoal, dizendo exatamente o que quiserem a respeito da família reinante, etc. O governo acha que essa é uma boa maneira de permitir que eles desabafem. De passagem, parei para ouvir um indivíduo pobre e desamparado que gritava a plenos pulmões: Deus não existe, e eu posso provar isso. Pensei: você nunca provou que Deus não existe, ou não estaria onde está. Se eu tivesse um exemplar do livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo comigo, certamente o teria jogado em sua mesa com uma bênção. Provamos Deus demonstrando fé ativa, que põe em fuga todas as aparências adversas. Não há nada deixado de lado na quarta dimensão. Já me perguntaram muitas vezes, se a inteligência infinita supre todas as nossas necessidades, por que é necessário orar por alguma coisa? Eu respondi: porque essa é a lei. O homem deve dar o primeiro passo. Você precisa apertar o botão para acender a luz elétrica. Muitas pessoas nunca fazem grandes exigências ao suprimento universal. Elas acham que isso é pedir demais. Uma mulher me procurou e perguntou: é errado pedir as coisas que você realmente quer, ou você deve pedir apenas as necessidades? Eu respondi: quais são as coisas que você realmente quer? Ela disse: amor e beleza.
Eu respondi: se você os deseja, eles são necessários. Quando você tiver a ideia fixa de que existe apenas um poder no universo, todas as aparências de maldade desaparecerão de seu mundo. O problema vem da crença na dualidade, o bem e o mal. Para obter uma demonstração, devemos saber que a inteligência infinita é o único poder. O mal vem da vã imaginação do homem. Eu estava em um restaurante com uma amiga que derramou algo em seu vestido. Ela tinha certeza de que isso deixaria uma mancha. Eu disse: vamos fazer um tratamento, o mal é irreal e não deixa mancha. Nunca ficou a menor mancha no vestido. Não dava para saber onde o acidente havia acontecido. Na quarta dimensão, o mal nunca foi registrado. É somente em sua mente que o homem experimenta a perda, a falta, o fracasso e a doença, tristeza, etc. Muitas vezes as pessoas passam a vida se ressentindo e não gostando de alguma pessoa em particular, mantendo assim a situação infeliz viva e prejudicial à mente, ao corpo e aos negócios. Uma mulher me procurou cheia de ressentimento em relação à sobrinha. Tudo o que a sobrinha fazia a irritava. Ela disse: só consigo pensar em como minha sobrinha limpa mal sua prataria. Parecia uma questão trivial, mas estava reagindo sobre ela na forma de reumatismo. Eu disse: envie-lhe amor e boa vontade e não lhe dê nenhum conselho. Deixe que a sabedoria infinita a ilumine e a oriente. Para sua surpresa, a sobrinha deu um brilho maravilhoso à prata e mudou em muitos aspectos. Você obterá resultados mágicos quando realmente der a essa inteligência suprema o direito de passagem. A maré virou para ficar, pois Deus tem o direito de passagem. Fiz essa afirmação quando estava falando na Califórnia. Um homem da plateia veio até mim depois da reunião e disse: essa é uma afirmação maravilhosa. Sou engenheiro e sei o que significa ter o direito de passagem. O desejo é um poder tremendo e deve ser direcionado corretamente. Você pode desejar coisas e condições erradas, portanto, para que a inteligência suprema te oriente, é preciso dizer: desejo apenas o que Deus deseja por meu intermédio. O desejo errado desaparecerá e será substituído pelas aspirações corretas. Ao olhar para trás, você dirá: graças a Deus, não consegui as coisas que tanto desejava quando tinha 18 anos ou gostaria de não ter conseguido as coisas que queria aos 22 anos. Para ter certeza de que seus desejos são infalíveis, diga: desejo que as ideias divinas só se concretizem, sob a graça e de maneira perfeita. Em O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, digo que saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão são o quadrado da vida. Veja primeiro a quarta dimensão e o plano perfeito de sua vida se concretizará. Você encontrará o lugar que você pode encontrar e que ninguém mais pode encontrar. Os desejos justos do coração, não importa quão extravagantes ou aparentemente inatingíveis, serão acrescentados a você. Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e lhes será aberto. Mateus 7, versículo 7. This life of time, we can be